Graça e paz, irmãos. Amém. São todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse culto de ensino, o culto matutino, é o culto em que aprendemos. Vocês viram na abertura do nosso culto que esse é o mês da Bíblia. Dezembro é dedicado ao mês da Bíblia. E no próximo domingo é o dia da Bíblia. Todos os crentes, aqueles que amam a Deus e obedecem a sua palavra, valorizam a sua palavra, comemoram o dia da Bíblia, então no segundo domingo do mês de dezembro. Que coisa linda! Quando eu era criança, uma das canções que cantávamos na classe das crianças era leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E dizia, sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Alegra-me e conduz a fé. Alegra-me e conduz a fé. A palavra de Deus, a Bíblia é. Domingo que vem nós vamos cantar esses cânticos, mesmo que a gente diga cânticos infantis, mas são marcantes e a gente vai lembrar e homenagear a Bíblia. Então, nós vamos começar esse culto louvando a Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade. Você que está nos vendo pela primeira vez, é muito bem-vindo ao culto da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. E você que já é companheiro nosso de jornada, todos os domingos pela manhã, busca aprender um pouco mais da palavra de Deus, então sinta-se abraçado por nós. Nós temos pessoas que nos assistem de longe, então para você que está bem longe da gente, um abraço gostoso do pastor Isidro e da irmã Lucimara. Eu quero deixar um abraço especial para minha prima Silmara, minha tia Neuza. Quero deixar um abraço para minha mãe, minha irmã lá em São Carlos, que eu sei que nos assistem, e as nossas meninas, nossas filhas, uma em Portugal, outra nos Estados Unidos, que sempre nos acompanham, elas e seus esposos, nossos genros, que são nossos filhos também. Vamos louvar a Deus, porque é um dia muito especial. Querido Deus, nós queremos te louvar, te exaltar, porque o Senhor é maravilhoso. Amém. O Senhor não só é o nosso Criador, mas o Senhor sustenta a nossa vida em todos os detalhes, Pai. E sabendo da necessidade que teríamos, ó Deus, de aprender o que é certo, Tu deixaste, Pai, a Tua palavra, a Bíblia, para que pudéssemos aprender, meditando nos Teus mandamentos, nos Teus preceitos. A Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Tem lições preciosas para todas as idades, para todos os tempos, para todas as eras, e para todas as idades pelas quais passamos. E queremos, Senhor, sempre meditar na Tua palavra, que nos enriquece a mente, o coração, nos traz sabedoria, a sabedoria que é Tua, Senhor, que provém do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque neste mês de dezembro estamos celebrando o mês da Bíblia. E como é importante, Pai, o livro mais lido no mundo todo, o livro mais traduzido para muitos idiomas, e sabemos que ainda estão traduzindo a Tua palavra, porque existem muitos povos que ainda não têm a palavra do Senhor no seu próprio idioma. E como é especial, Pai, lermos a Tua palavra na nossa própria língua. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado tão amoroso em providenciar isso para nós. Te agradecemos também pela saúde, te agradecemos pelo alimento, as vestes, tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. E te agradecemos pela oportunidade super especial de estarmos reunidos com os nossos irmãos, apesar da distância, mas através desse recurso que é a internet. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, e mesmo com essa pandemia, quanto que a Tua palavra se espalhou, Senhor, através da internet. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por todos aqueles que se juntam a nós para juntos te adorarmos. Muito obrigada, Senhor. Recebe esse culto que foi preparado ao Senhor com muito carinho. Abençoa-nos na meditação da lição de hoje, para que possamos colocá-la em prática, possamos usar nossa mente, Senhor, refletindo sobre o que o professor preparou para nós nesta manhã. Muito obrigada por tudo. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos repetir nosso tema e divisa. Tema: firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão.
Colossenses 2, 6 e 7. E vamos iniciar o nosso momento de louvor cantando ao Senhor o número 1 do cantor cristão. E é uma adoração à Trindade, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em dezembro, as pessoas pensam em decorar os espaços para celebrar o Natal. Mas o Natal de Cristo é mais do que isso. Teve um porquê e está escrito na Bíblia. Muito mais do que deixar um lugar bonito, devemos preparar um lugar para Jesus na nossa alma. Cantaremos agora no nosso momento de louvor o hino 31 do cantor cristão, Lugar para Cristo. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e baixaste este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já.
salvação, pela morte enregaste na cruz. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor e te aprove do mal nos salvar. Mas provaste do fel, do motejo cruel, morte e fim te fizeram provar. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Ó, que gozo pra mim e disseres assim, um lugar te darei nos céus. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Amém. Todos somos servos de Jesus e devemos testemunhar dele sempre e de todas as maneiras. Cantar sobre a bondade e amor de Jesus e de como por amor nos resgatou é uma delas. Neste mês, dedicado ao livro mais importante do mundo, leremos as belas poesias onde os salmistas exaltam a nobreza da palavra de Deus. Leiamos a palavra de Deus, a Bíblia. O salmo que mais fala da palavra de Deus é o Salmo 119. Leremos juntos os versículos de 1 a 7, o 10, 11, 15 e 16. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos.
Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Cantaremos agora, no nosso momento de louvor, outro belo hino do cantor cristão, o 137, O Pão da Vida. E Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E vejam que coisa linda, ele mesmo se intitula O Pão da Vida. Cantaremos esse belo hino. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Na vida o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Jesus diz a seu respeito: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Precisamos, como servos, guardar e praticar os ensinos preciosos que Deus deixou para cada um de nós em sua palavra. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Enquanto nós colocamos a aula, o tema é Assassinos de Deus. Achei muito curioso esse título que o professor Alexandre escolheu para a aula de hoje e vamos pensar um pouco sobre isso. Assassinos de Deus. Será que as pessoas estão matando Deus? Enquanto colocamos essa aula, que já está no ponto, quero deixar o aviso da MCM, após o culto das 18h30, a Cantina das Mulheres Cristãs em Missão. Estamos vendendo coisinhas gostosas para você degustar em casa depois do culto, e toda a verba que levantamos através da nossa cantina é para a obra de missões. Então, nós já encerramos a nossa campanha de missões, mas as mulheres continuam trabalhando. Aliás, elas trabalham o ano inteiro por missões. Deus abençoe as mulheres da nossa igreja. Amém. No campo esquerdo, naquele balão azul, vocês têm os dados da nossa igreja. A conta no Banco Itaú, a nossa agência, a nossa conta corrente. Se você sentir o desejo de colocar recursos para missões, deposite, nos mande o comprovante para que possamos dar baixa e anotar direitinho. Deus abençoe. Amém. Vamos para a nossa aula de hoje. Bom dia a todos. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Nós vamos então iniciar a nossa EBD desse domingo, dia 6 de dezembro, e eu peço que os irmãos me acompanhem em oração para darmos início a esse nosso encontro. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por estarmos aqui reunidos, usando esse espaço, usando esse momento para aprender mais de Ti e para nos edificarmos mutuamente. Obrigado pela Tua palavra, que sempre é viva e sempre é eficaz, e nos abençoe neste dia, abençoa agora esta aula, que tudo seja feito para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas,
Nós vamos iniciar hoje um novo tema, um novo assunto, né, na nossa reflexão. Acho que vocês estão lembrados que nos últimos domingos nós falamos sobre posso pedir por cura. Falamos lá sobre Mateus, né, Evangelho de Mateus, capítulo 8, aquele diálogo entre Jesus e o centurião romano. E quantas lições importantes, né? Quantos ensinamentos nós podemos tirar daquele estudo. Hoje eu vou propor aqui um novo tema. Mais uma vez eu lembro aqui do pastor Israel Belo de Azevedo. Essa meditação que nós vamos fazer agora, ela tem por base uma meditação ou um texto que foi originalmente feito por esse pastor, e eu achei, para variar, muito bom, e eu quero compartilhar com vocês, tá certo? Não estranhe muito o título, né, da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje ela está fundamentada no Evangelho de João, no capítulo 9, e quando eu falo de João capítulo 9, aqueles que conhecem de cor algumas partes da Bíblia sabem que eu estou falando aqui de Jesus curando um cego de nascença. Jesus cura um homem cego. E é sobre João capítulo 9 que nós vamos meditar durante esse domingo e muito provavelmente o próximo ou os próximos, né? E o título de hoje, num primeiro momento, ele nos assusta um pouco, né? A nossa meditação tem como tema os assassinos de Deus. Aí você deve estar se perguntando, puxa, professor, que história que é essa de os assassinos de Deus, né? Na medida em que nós formos aqui estudando, discorrendo sobre o assunto, vai ficar mais claro para você porque esse título foi dado, né? Ao longo deste ano, esse ano muito difícil, esse ano de pandemia, nós abordamos aqui temas como o perdão. Nas últimas aulas falamos sobre cura. Então esse texto de hoje, os assassinos de Deus, ele vai falar um pouco também sobre tudo isso que nós já falamos, mas ele vai focar, ele dá um foco diferente, né? E é um texto muito, muito rico, muito interessante para a nossa edificação. O nosso texto, ele começa contando aqui, ou falando, sobre um acontecimento que envolveu um importante pastor batista dos Estados Unidos, uma personalidade muito conhecida, né? Pastor, escritor. Vamos ver o que aconteceu com esse pastor e que vai dar início aqui à nossa meditação. Diz o nosso texto: Rick Warren, pastor de uma das maiores igrejas batistas americanas e líder de um ministério de alcance nacional e mundial, tinha um filho que sofria de dolorosos transtornos mentais, marcados com uma profunda depressão e tendências suicidas. Seu nome era Matthew. Aos 27 anos, seu filho foi tragado pela morte. No caso aqui, o filho desse famoso pastor cometeu suicídio. Então veja bem, nós estamos aqui diante de um pastor, escritor, uma personalidade conhecida não só nos Estados Unidos, mas fora dele, né? Um homem com um ministério abençoado, tá certo? Bem-sucedido, frutífero, mas ele tinha um filho que sofria com depressão. Aliás, né? Quantos hoje não estão sofrendo, não estão padecendo desse mal, né? Eu já cheguei a ouvir outro dia que da mesma forma que a tuberculose foi o mal do século, né? Lá no século XIX, a depressão tem sido considerada o mal desse século, do século XX e desse que estamos agora, o XXI.
Realmente, a depressão ela é uma doença grave e ela tem atingido pessoas das mais diferentes idades, mais diferentes estratos sociais. E com esse pastor foi assim. Ele tinha esse seu filho que sofria desse transtorno mental. Era um transtorno mental que levava ele a uma depressão profunda. E aos 27 anos o filho então cometeu suicídio, né? Lembra que nós falamos na aula passada do espinho na carne de Paulo? Nós falamos do sofrimento de Jó. Acho que você já entendeu que esse aqui era o espinho, ou um dos espinhos na carne do pastor Rick Warren, né? E aí, o nosso texto diz o seguinte na sua continuação. Como explicou o pai, o pastor, o menino foi tratado pelos melhores médicos americanos e teve remédios, conselheiros e orações por sua cura. Assim mesmo, abre aspas, em que pese o melhor tratamento possível, a doença jamais foi completamente controlada, levando-lhe o sofrimento emocional à decisão de pôr cabo à sua vida. E aí diz aqui o seguinte, o interessante agora é a continuação do texto. De todos os cantos da terra, pessoas se associaram à dor da família. Ou seja, o pastor e sua família receberam inúmeras mensagens de condolência, de força, de conforto, né? Vindo dos Estados Unidos e do mundo inteiro. No entanto, presta bem atenção nisso agora. Nós vamos começar a entender aqui essa história de os assassinos de Deus. No entanto, ainda antes do sepultamento, Rick Warren, autor do best-seller mundial Uma Vida com Propósitos, postou na internet o seguinte comentário, nas redes sociais, né? Disse o pastor, o filho não tinha nem sido sepultado ainda. O luto é difícil. Para as figuras públicas, o luto é mais difícil. Quando os inimigos festejam a sua dor, o luto é muito mais difícil. Tá certo? Então, olha o que o pastor colocou aqui. Já é difícil passar pelo luto. Se você é uma figura pública conhecida, a dificuldade aumenta ainda mais. Agora, quando os inimigos festejam a sua dor, aí a coisa realmente fica complicada. E por incrível que pareça, era isso que estava acontecendo. Então tá aqui, ó. A quem se referia Warren como inimigos? Existe até um termo que está sendo muito utilizado hoje, que acho que muitos aqui conhecem, haters. Haters, no original, significa em português odiadores, né? Haters são aqueles caras que nas redes sociais estão sempre de plantão para criticar e destruir a reputação alheia, né? Tá certo? Verdadeiros odiadores, né? Então tá aqui, ó, quem se referia a Warren como inimigos? Outro pastor, Frank Viola, explicitou. Eram os autores dos comentários sobre a morte do rapaz, como postados na internet. Então presta bem atenção nisso. O outro amigo dele também, pastor, falou assim, o Warren estava se referindo aqui a inimigos, ele estava se referindo àqueles odiadores que nas redes sociais aproveitaram a morte do filho dele para postar coisas do tipo, vamos lá, eu vou ler para vocês aqui 4 comentários, exatamente da maneira como foram postados para o pastor, que estava em luto, ou começando a viver o luto. Primeiro comentário, treine seus filhos no caminho. Viva uma vida santa com as prioridades certas. Cuide bem dos deveres escolares, apesar do grande sacrifício envolvido. Não os deixe namorar desacompanhados. Faça o culto doméstico todos os dias. Desligue a televisão. Tenha uma vida verdadeira com propósitos. E seus filhos não cometerão suicídio, nem se envolverão com homossexualidade ou com fornicação. Então, essa foi a mensagem de consolo que o pastor recebeu. Outro, o pobre Matthew nega o amor de Deus com o suicídio.
Outro, Matthew foi vítima de sua ignorância e da ignorância de sua família, de seus amigos, da sociedade e dos cristãos em seu redor. E o quarto e último comentário, deve ter muito, claro que eram muito mais, ele pegou esses 4 como uma amostra, né? Amostras aqui. Rick Warren ensinou ao seu filho os caminhos deste mundo, mentiu sobre Deus e seus padrões e colheu o prêmio de sua loucura. Está aqui, é como se estivessem escrevendo, olha, o filho do pastor cometeu suicídio e o pastor mereceu, ele está colhendo o prêmio da sua loucura, tá? Aí, o pastor Israel Belo de Azevedo, que escreveu esse texto, ele diz aqui o seguinte: fiquei estarrecido. Naqueles mesmos dias, encontrei-me com um pastor vivendo um agudo drama familiar. Seu filho, mais velho que Matthew, ele já está falando aqui de um outro pastor, teve que abandonar os estudos em que se preparava para o pastorado e ser recolhido em casa, agora protegida com telas nas janelas. Os médicos disseram aos seus pais que ele não podia ficar um minuto sequer sozinho. Então o pastor está relatando aqui que além desse famoso pastor norte-americano, ele acabou encontrando, alguns dias depois, com outro pastor, passando pelo mesmo drama com seu filho, tá? O pai me disse, o pastor contou a ele, o que mais me doeu foram os comentários de que meu filho está envolvido com drogas. Assim que souberam que o filho tinha parado com os estudos, suspendido, né, os estudos ao pastorado, que estava em casa. Assim que souberam dessas dificuldades, muita gente começou a especular, né? Olha, deve ser droga, hein? Deve estar envolvido com coisa pesada. Continua aqui o pastor: tive vontade de chorar. Fiquei revoltado diante da crueldade de pessoas, algumas que se dizem cristãs. Ou eu diria assim, muitas que se dizem piedosas cristãs ou piedosos cristãos, tá? E aí ele diz o seguinte: com todas as letras, digo que essas pessoas não amam, não entendendo nada sobre o amor de Deus para com todas as pessoas. Numa hora destas, um pai precisa apenas de conforto. Por isso saúdo os milhares que escreveram mensagens de condolências para a família Warren. Saúdo a igreja que, com ou outra exceção odiosa, apoia o pastor brasileiro que cuida do filho doente. Com todas as letras, digo que as pessoas que aplicam juízos divinos sobre as outras não conhecem as Escrituras Sagradas. Também não conhecem o Deus das Escrituras Sagradas, aqueles que afirmam, por exemplo, que os destinos de John Lennon ou dos Mamonas Assassinas foram selados por Deus, como castigo pelo que disseram e fizeram. Interessante, então, aqui, né, o desabafo do pastor. Primeiro, você entendeu, né? Ele está relatando aqui 2 experiências dolorosas que 2 pastores tiveram, um nos Estados Unidos, outro amigo dele aqui no Brasil, com a enfermidade de filhos, um deles acabou se matando. E o mais importante aqui, ele desabafa dizendo que, infelizmente, muitas dessas pessoas que aplicaram juízos divinos sobre os outros são pessoas que se dizem cristãs, mas que não amam. São pessoas que não entenderam, não conhecem as Escrituras Sagradas, muito menos o Deus revelado nas Escrituras. Tá? E olha que coisa interessante, você já deve ter ouvido essa história tantas e tantas vezes, eu já ouvi. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Cadê? Não conhecem o Deus das Escrituras Sagradas, eu compartilho dessa opinião, é por isso que eu estou trazendo esse texto. Não conhecem o Deus das Escrituras Sagradas aqueles que afirmam que
os destinos de John Lennon ou dos Mamonas Assassinas foram selados por Deus como castigo, como juízo, por coisas que disseram ou que fizeram. Tá? Você já deve ter escutado isso, você já deve até ter recebido mensagens nas suas redes sociais sobre isso, né? Olha, John Lennon certa vez declarou que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo, né? E que na sua arrogância ele foi ceifado por Deus, né? Os Mamonas Assassinas a mesma coisa, né? O juízo de Deus se abateu sobre eles, né? E eu vou mais além, viu? Mas daqui a pouquinho. Olha o que ele diz aqui. Em vídeos que circularam na rede mundial de computadores, pôde-se ouvir comentários deste tipo. Num comentário, o pastor explica o assassinato de John Lennon em 1980 com as seguintes palavras, abre aspas. Vamos lá, segundo o pastor aqui no vídeo citado, por que John Lennon foi assassinado? Jesus não era popstar como ele, mas sim o mestre de uma grande religião. John Lennon estava olhando para as câmeras dizendo: nós Beatles somos uma nova religião. A minha Bíblia diz que Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune. Então essa foi a explicação dada por um pastor que explicou, né, o assassinato do John Lennon. Ele afrontou a Deus e Deus não se deixa afrontar. Deus não deixou ele impune. Tá? E aí, eu não sei quem é esse pastor, tá certo? Mas ele está citando aqui. Tem vídeos aí circulando nas redes sociais, no YouTube, sei lá onde, né? Olha o que ele fala aqui. No outro vídeo, o mesmo pastor conta como foi a morte do grupo musical Mamonas Assassinas em 1996. Ao invés de virar para um lado, o manche do avião tocou para outro. Um anjo, explicação do pastor, hein? Não estou inventando nada aqui. Um anjo pôs o dedo no manche e Deus fulminou aqueles que tentaram colocar palavras torpes na boca das nossas crianças. Então tá aí, ele está dizendo aqui com todas as letras que aquele acidente aéreo que vitimou os Mamonas Assassinas, o manche do avião, ele foi direcionado aqui pelo anjo do dedo. Não, desculpa, pelo dedo do anjo, tá? O dedo do anjo teria tocado no manche. E aí Deus executou o juízo sobre aquele grupo musical. Tá certo? Aí o pastor continua dizendo aqui o seguinte: este tipo de reação é cometida por assassinos de Deus. Para preservar o conceito que tem da justiça divina, tornam-se seus aplicadores, como se tivessem autoridade para tanto. Foi exatamente este tipo de gente que Jesus enfrentou bravamente durante todo o seu ministério, e foram estes justiceiros que o mataram. Entendeu agora aqui o sentido de assassinos de Deus? Ele está dizendo que muitas vezes pessoas que se dizem inclusive cristãs, elas tomam para si a justiça divina e eles acreditam que têm autoridade para exercer o juízo de Deus, tá certo? E ele diz que foi exatamente esse tipo de gente que Jesus teve que enfrentar inúmeras vezes durante o seu ministério. Tá certo? Esse pessoal que se arvorava, né, nos justiceiros de Deus. Tá certo? E foram esses mesmos justiceiros que acabaram crucificando depois a Jesus. Daí é que vem esse sentido de os assassinos de Deus. Tá certo? E aí, já que nós estamos dizendo aqui que... desculpa que eu estou abrindo só um parênteses, pelo seguinte, olha que coisa interessante, ele está citando aqui
o pastor Rick Warren, um amigo brasileiro que foi vítima dessas injúrias, desses juízos inapropriados, tá certo? De pessoas que se julgam os verdadeiros braços de Deus, né? Tá certo? Os justiceiros de Deus aí. Ele citou o caso do John Lennon, ele citou o caso dos Mamonas Assassinas. Eu poderia lembrar pelo menos de mais 2 casos mais recentes. Aquele jornalista da Bandeirantes que morreu num acidente de helicóptero, o Ricardo Boechat. Acho que vocês estão... Eu cheguei até a comentar, na época que ele faleceu, deve ter sido uns 2 anos atrás, eu cheguei até a comentar na IBD sobre isso, né? Porque quando o helicóptero caiu, aquele acidente medonho, né? Que ceifou a vida dele, do jornalista ali, não faltaram mensagens, postagens na internet dizendo, olha, tá vendo? Olha aí, afrontou um servo de Deus, peitou um servo de Deus, falou mal de pastor, e aí tá aí, ó. Ele recebeu o que ele mereceu, tá certo? Ou seja, ele não ficou impune, tá? O juízo de Deus foi exercido contra ele, tá certo? Ele foi ceifado. Ok? Não sei se vocês lembram, mas houve um episódio lá na Rede Bandeirantes em que o Ricardo Boechat, ele acabou, assim, digamos, batendo boca com o pastor Silas Malafaia. Eles acabaram divergindo lá a respeito de alguns assuntos e a coisa ficou mais acalorada e chegou até esse ponto. Mas se bem que aqui eu tenho que abrir aqui um parênteses dizendo aqui o seguinte, o próprio pastor Silas Malafaia, à época, ele rechaçou esse tipo de comentário, tá? Ele falou, não, estão comentando isso nas redes sociais, mas eu não, em nenhum momento eu desejei a morte de ninguém, tá certo? É claro que apesar do pastor ter falado isso, não faltaram seguidores, admiradores, né? Curtidores, né? E foram lá e falaram, tá vendo, o Boechat morreu, bem feito pro Boechat, né? Tá certo? Foi mais ou menos isso. E agora, recentemente, vocês não sabem, mas está circulando nas redes sociais um comentário do tipo, eu me deparei com um comentário desse, um comentário do tipo assim, Diego Armando Maradona, né? Quem não ficou sabendo da morte do Maradona, né? Maradona, que teve uma vida realmente muito complicada, né? Assim, em nível pessoal, né? Como jogador era um cara fantástico, era um verdadeiro gênio, mas na vida pessoal a gente sabe, ele se envolveu com drogas, tinha inúmeros problemas, né? De certa forma, aquela história de que você colhe aquilo que você planta, tá, de certa forma isso foi verdade. Né? Quer dizer, ele judiou tanto de si mesmo, ele judiou tanto do corpo dele, que uma hora o próprio corpo cobrou a conta, né? A gente sabe disso. Só que agora está circulando nas redes sociais algo do tipo, olha, Deus ceifou a vida do Maradona, né? Tá certo? Deus, ele levou Maradona por causa da idolatria em torno do astro, né? Em torno do jogador. Eu estava vendo na televisão, vocês devem ter visto isso também. Na Argentina, existiam fãs ou seguidores do Maradona que levaram a coisa ao ponto de se criar uma igreja, né? Igreja como que é? Maradoniana, né? Tá certo? Tamanha era a devoção pelo cara. Tá certo? E isso não é só aqui não, viu? Você sabe que nos Estados Unidos existe, por exemplo, a igreja presleyana, você sabia disso? Exatamente, os admiradores, os fãs de Elvis Presley criaram até uma igreja, né, para venerar o seu ídolo lá, tá certo? Mas o que está circulando agora, bem recentemente nas redes sociais, é isso, que a morte de Maradona foi um juízo de Deus por causa dessa devoção ao Maradona, dessa idolatria em torno do Maradona, e vai coisas do tipo, né?
Tá certo? Mas novamente, né? Assassinos de Deus, justiceiros de Deus também estão por trás de todas essas postagens aí, tá? Então vamos lá, nós terminamos como? Essa parte está aqui, ó. Foi exatamente este tipo de gente que Jesus enfrentou bravamente durante todo o seu ministério. Justamente esse tipo de gente que acabou matando a Jesus, crucificando a Jesus, né? E aí nós vamos aqui para o João, Evangelho de João, no capítulo 9. Tem uma história aqui de Jesus que ilustra bem essa história de assassinos de Deus, né? Histórias assim, parecidas com é uma história parecida com, guarda uma certa semelhança com todas essas que nós contamos aqui. Olha o que diz aqui na Bíblia, João capítulo 9, a partir do verso 1. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Fez um lodozinho, né? Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Quer dizer, esse milagre foi tão extraordinário, foi um negócio tão lindo que Jesus fez aqui, que até os vizinhos estavam em dúvida. Ou será que é ele mesmo ou é alguém muito parecido com ele? Né? Tá parecendo aquele que ficava ali mendigando, né? O cego que a gente conhece já há anos. Alguns afirmavam: é ele mesmo, outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então tá aqui, ó. Olha que história interessante essa, né? E olha como que Jesus fez aqui. Você quer ver? Olha o comentário que encontrei na minha Bíblia de estudo. Jesus também usou saliva para curar. Não que a saliva de Jesus tivesse algum componente, algum agente medicinal, tá? Jesus ele fez isso porque ele queria oferecer àquele homem a oportunidade dele mostrar a sua fé. Jesus queria saber se a sua ordem seria obedecida. Jesus podia ter chegado lá e falado simplesmente: eu quero que você veja. Veja. Os olhos do homem iam se abrir. Ele ia ver. Jesus podia ter apenas imposto as mãos sobre ele. Mas não, Jesus foi lá, cuspiu no chão, fez o lodinho, pôs nos olhos, mandou ele ir num tanque se lavar. Tá certo? Então Jesus ofereceu a esse homem a oportunidade dele mostrar a sua fé. Jesus falou assim: vamos ver se ele vai obedecer a minha ordem. Tá certo? E assim ele fez, e assim ele foi curado. Tá certo? E aí começa toda aquela celeuma, né? As próprias pessoas que conheciam aquele homem estavam estarrecidas e algumas até não acreditavam. Ah, não pode ser, ele parece muito com ele, mas ele não, ele é cego. E aí, o melhor da história, levaram ele à presença dos fariseus, dos doutores da lei.
para eles analisarem o caso, tá? E aí, já caminhando aqui para o final de hoje, olha o que diz aqui, ó. O episódio que mais escancara o juízo real de Deus sobre estes carniceiros é o da cura de um cego de nascença, como está relatado em João 9, acabamos de ler, tá? Na cidade de Jerusalém, ou em alguma cidadezinha próxima, havia um bem conhecido cego que vivia de esmolas. Tão conformado estava a sua condição que não pediu por cura a Jesus, mas foi notado pelos seus discípulos. Então veja bem, o cego já estava tão debilitado, tão assim resignado com aquela situação dele, que ele nem pediu para Jesus, ó, Jesus me cura, né? Mas os discípulos não deixaram passar isso, eles se aperceberam desse cego sentado ali, naquela condição, esmolando. E aí eles fizeram aquela famosa pergunta, né? Tá certo? Da onde vinha a cegueira desse homem? Tá certo? E aqui nós temos uma parte que revela a teologia da época. Como eles entendiam a Deus, como eles entendiam as coisas de Deus aqui. Olha aqui, ó, na teologia da época, alguém era culpado de sua cegueira porque eles criam nisso. As doenças são sempre o resultado de algum pecado humano. Então, na época de Jesus, os judeus em geral, e os seus discípulos não fugiam à regra, os discípulos de Jesus, de acordo com a teologia da época, eles acreditavam nisso. Se alguém era culpado, é mais ou menos assim. Aquele homem, por exemplo, ele era cego. Ele era culpado da sua cegueira, tá certo? Porque as doenças são sempre o resultado de algum pecado humano. A doença é sempre o resultado de algum pecado humano. Aí vem aqui, aplicava-se a regra teológica a um cego de nascença, porque ele não ficou cego, ele nasceu assim, era congênito. Quando viram o mendigo, a teologia deles entrou em crise. Os discípulos ficaram confusos. Ué, se as doenças são sempre o resultado de algum pecado humano, como que o homem nasceu cego? Tá certo? Então aquela teologia estava em xeque, né? Os próprios discípulos estavam se questionando, e eles perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou, este cego ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu que a cegueira dele não tinha o pecado como causa, mas que se prestava a que a glória de Deus ficasse demonstrada. E curou o cego, pedindo que fosse se lavar no tanque público de Siloé. Tá certo? Olha que coisa interessante. A resposta de Jesus aos discípulos foi essa, né? Jesus falou, olha, a cegueira dele não tem como causa o pecado, como vocês estão pensando. Por isso que vocês estão me perguntando isso. Mas é para que a glória de Deus se manifeste ou fique demonstrada nesse episódio, nesse momento. Tá bom? E aí, nós vamos fazer aqui o seguinte. Eu sei que eu já estou avançando muito aqui no tempo. Quando eu falo avançando muito, é avançando mais do que usualmente, né? Eu uso, né? O tempo que eu utilizo. Nós vamos então parar nessa parte e na nossa próxima meditação nós vamos retomar esse tema, os assassinos de Deus, e nós vamos falar sobre o seguinte: o cego foi curado num dia impróprio. O cego foi curado num dia impróprio. Tá? E nós vamos continuar com essa meditação. Olha, agradeço a atenção de vocês, o carinho. Fiquem com Deus, uma boa semana, viu? Se cuidem. E um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos e todas, viu? Tchau, tchau.
Graça e paz, irmãos, irmãs, amados ouvintes. Excelente tema, excelente proposta do professor Alexandre e fico muito feliz por esse tema. Parabéns, professor Alexandre, pela disponibilidade que o irmão tem se colocado nas mãos de Deus e inspirado pelo Espírito, com certeza, trazendo preciosos ensinos da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade de Deus, revelada a cada um de nós, aos homens. Que Deus possa completar esta palavra nas nossas mentes e corações. 18h30, todos estão convidados a participarmos da celebração ao Eterno, o nosso Deus. Hoje, com o memorial da ceia do Senhor. Teremos hoje a celebração da ordenança deixada por Jesus, fazer isso em memória de mim. Então todos são convidados a participar da ceia, aqueles que puderem estar conosco presencialmente, aqueles que não puderem, já separe o pão, separe o cálice, separe o suco de uva, para que juntos participemos desse momento de comunhão. Que Deus te abençoe, que você tenha um período de almoço gostoso com seus familiares. Aqueles que porventura estiverem sozinhos, lembre-se que você não está sozinho, você está acompanhado sempre da melhor pessoa, que é Jesus, e que nós tenhamos uma tarde gostosa e que logo 18h30 possamos estar juntos, presencialmente ou mesmo através da internet. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, que a comunhão e a instrução do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo.